gente encontra de tudo, né? Tem pessoas também na internet que falam que não adianta nada você tomar uma água alcalina, porque quando ela chegar no seu estômago, ele vai ser neutralizado. Então hoje a gente vai explicar de uma vez por todas que a água cane vai sim ajudar, vai ser muito bom para o nosso organismo e para o equilíbrio do nosso corpo, tá? Para facilitar, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o pH. O pH do nosso sangue, ele está aqui nessa faixa de 7,35, 7,45. Esse pessoal está deixando eu mais nervoso ainda. Vamos lá. Tá tranquilo. O pH está aqui 7,35, 7,45, né? E todo mundo já ouviu falar que a escala de pH ela é logarítmica, né? E o que isso significa? Se a gente pegar o refrigerante, por exemplo, o pH do refrigerante ele é 2,5, né? De 2,5 para 3,5 é 10, de 3,5 para 4,5 100, de 4,5 para 5,5 1000, 5,5 para 6,5 10.000 e de 6,5 para 7,5 100.000. Ou seja, o refrigerante ele é 100.000 vezes mais ácido do que o nosso sangue, tá? E o nosso estômago, né? O nosso estômago ele está aqui com pH entre 1,5 a 3 e ele precisa ser muito ácido justamente para matar as bactérias que tem nos alimentos que a gente ingere e também para ajudar na digestão desses alimentos, né? E o que torna o nosso estômago ser tão ácido assim é a presença do ácido clorídrico, tá? E nosso corpo, nós não temos um reservatório de ácido clorídrico para jogar toda vez no estômago para ele acidificar quando precisar, quando o pH do estômago estiver subindo, né? Então, o estômago é que vai produzir o ácido clorídrico, tá? Aqui eu vou explicar de uma forma bem resumida e simplificada como é esse procedimento da fabricação do ácido clorídrico no nosso estômago. Aqui no meio a gente tem uma das milhões de células que formam o nosso estômago. Ali do lado direito o interior do estômago e aqui o capilar sanguíneo, tá? E dentro de cada uma dessas células existem duas substâncias, o dióxido de carbono, CO2, e água. E também dentro dessa nossa célula existe uma enzima. Essa enzima, ele vai pegar o dióxido de carbono e água e vai transformar em ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido carbônico, ele vai se dissociar, formando dois íons. O íon bicarbonato, HCO3-, e o íon de hidrogênio, tá? E essas duas substâncias terão destinos diferentes. Nessa célula aqui, em contato com o interior do estômago, existe uma bomba. Essa bomba chamada bomba de troca, tá? É uma bomba de troca de cargas positivas. Então, o hidrogênio ele vai ser enviado para o interior do nosso estômago e o potássio vai ser enviado para dentro da nossa célula. Então, é uma bomba de troca de cargas positivas. E o bicarbonato, ele também vai participar de uma bomba de troca, só que essa bomba de troca é de cargas negativas. Então, aqui, o bicarbonato, HCO3-, ele vai ser enviado para o capilar sanguíneo e o cloro, que está presente também no capilar sanguíneo, vai ser enviado para o interior das nossas células, as células da parede do nosso estômago. Só que esse cloro, ele não fica aqui dentro dessa célula, ele é passado para o interior do nosso estômago, tá? E lá no interior do nosso estômago, a gente vai ter a presença do cloro e do hidrogênio, que vai formar o ácido clorídrico, tá? Então, toda vez que a gente toma água cândida, o pH do nosso estômago ele vai subir um pouquinho, né? Então, na apresentação, todo mundo lembra quando a gente coloca um pouquinho de refrigerante, né, na água no copinho roxinho, ele vai ficar amarelo, mostrando que acidificou. Mas ele não vai estar com o pH de 2,5, igual está lá no reagente do refrigerante. Ele vai subir um pouco porque vai diluir. A mesma coisa acontece quando a gente bebe a água cândida, o pH do nosso estômago ele vai continuar mais ácido, só que ele vai subir, não vai ficar entre 1 e 3, tá?
E como o nosso corpo é muito inteligente, ele vai enviar comandos para o nosso estômago para estimular ao nosso estômago produzir o ácido clorídrico. Então, o nosso estômago produz o ácido clorídrico, só que não existe uma forma de produzir o ácido clorídrico no estômago sem produzir o bicarbonato no sangue. O sangue, por sua vez, também ele não pode ficar, não pode subir o pH acima de 7,35, 7,45. Então, esse excesso de alcalinidade ele vai ser enviado para os tecidos, tá? Então, é dessa forma que a gente aumenta o nosso pH fisiológico, tá? Não é porque bebeu água quente que o nosso organismo já vai absorver a alcalinidade. Então, o estômago vai produzir o ácido clorídrico e o bicarbonato vai ser enviado para o nosso corrente sanguíneo, para os nossos tecidos. Tá? Muito legal, né? Essa lâmina aqui da apresentação todo mundo já conhece. Ontem, né, a Agnes mostrou já para vocês também, o Masayuki mostrou na apresentação deles também. Isso indica que a gente quer mostrar para o nosso futuro distribuidor, futuro cliente, que o ácido está relacionado à doença, né? O alcalino relacionado à boa saúde. O pH do nosso sangue aqui, 7,35, 7,45, ligeiramente alcalino. E o ideal é que nossas células também estejam nesse intervalo aqui. Só que hoje tudo que a gente come, né, o resíduo ele é ácido. Lembra lá que do Ioiô, né, sobrinho da Claudinha, do Massa, o bebezinho, igual o Massaio falou ontem, ele é alcalino. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais ácido, vai perdendo essa capacidade de produzir alcalinidade no nosso corpo. E bebendo uma água cane, como eu mostrei para vocês ali, nosso corpo é capaz de restabelecer uma grande parte dessa alcalinidade também. Tá? Aqui o Hiro Mishinha, todo mundo já conhece, né? No livro A Dieta do Futuro, ele fala o seguinte: o corpo humano é um sistema complexo e de equilíbrio delicado, né? E esse sistema também, ele existe em cada uma das nossas 60 trilhões de células, né? 60 trilhões de células que formam o nosso corpo, tá? E essas nossas células estão sempre sendo substituídas por novas. Essas novas células, elas são formadas a partir de quê? Dos alimentos e da água que a gente consome. Então, nada melhor do que tomar uma água de qualidade também. Tem um grande problema também que a gente vê nas pessoas, né? Eu diria até de alguns profissionais de saúde, é que eles enxergam, muitos, né? Veem nosso corpo de forma separada, cada órgão, né? Igual esse vídeo que eu falei para vocês que essa pessoa abomina o uso da água alcalina, porque quando bebe, bate no estômago, ele é neutralizado. Então ele está olhando só a parte do estômago. Ele não está vendo que o bicarbonato está sendo enviado para o sangue, para os nossos tecidos, né? E quando alguém perguntar então para vocês, eu sei que é muita coisa, não precisa acrescentar nada nas apresentações, mas é sempre bom a gente saber, né? Para a gente poder falar para os nossos futuros distribuidores, futuros clientes, né? E muitas vezes, quando eles perguntarem para vocês, vou falar uma coisa aqui que aí vocês sempre vão lembrar, tá? Se ele perguntar para você, vai fazer alguma diferença, né? Se beber água cane, se o nosso estômago é ácido, vocês sempre comparam o nosso estômago como as nossas máquinas, tá? Por quê? Ah, que legal. Alcalino e ácido. Nossa máquina ele vai ter lá a mangueira principal, a mangueira de descarte. Toda vez que aperta o botãozinho lá, você vai ter uma água alcalina saindo em cima e uma água ácida saindo embaixo, né? Então, não tem como fazer uma água só. Sempre vão sair as duas águas. Da mesma forma, o nosso estômago, né? Sempre que produzir o ácido clorídrico lá no nosso estômago, vai ser produzido o bicarbonato no sangue e nos tecidos também. Tá? Top. Super top. Eu acho que tinha mais coisa que eu esqueci também. Que era nessa parte aqui. Mas tá quase acabando o meu tempinho. Então eu só quero deixar uma frase aqui para todo mundo, né?
uma frase do Dr. Hiro Mishima: a qualidade dos alimentos e da água que consumimos determina a nossa saúde, né? Então, bebam água Kangen, deem água Kangen para a família de vocês, que eu tenho certeza que a qualidade de vida vai ser muito melhor. Obrigado.